Olá, belos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou Raquel Cicolin e na receita de hoje nós vamos fazer mini sanduíches monstruosos e assustadores de cookie de chocolate recheados com uma deliciosa ganache de laranja. Então a primeira coisa que eu vou fazer é preparar meus ingredientes secos. Então aqui eu tenho 70 gramas de farinha. Eu vou misturar aqui 30 gramas de cacau em pó. Aqui também eu já vou adicionar uma boa pitada de sal, um pouquinho de amido. Também já vou adicionar aqui meus agentes de fermentação que eu vou misturar, tanto o fermento quanto o bicarbonato. Agora é misturar isso aqui muito bem. Ingredientes secos pronto para uso. Eu já vou deixar então o meu ovo preparado. Eu estou fazendo aqui uma receita bem pequenininha, então eu vou usar metade de um ovo pequeno, aproximadamente 25 gramas. Então para isso eu vou quebrar em um outro refratário, vou dar uma leve batidinha aqui por uns 2 minutinhos para misturar muito bem clara e gema. Então em um refratário eu coloco 40 gramas de manteiga e ela precisa estar levemente macia ao toque. Se você tiver um termômetro, ela precisa estar em torno de 18 a 20 graus, que é o que a gente chama de temperatura ambiente na confeitaria. Junto com a manteiga eu vou colocar 45 gramas de açúcar mascavo, 20 gramas de açúcar cristal. Então aqui é só ir amassando e misturando os dois ingredientes. A manteiga não pode estar macia demais, ela não pode estar oleosa. Vou amassando, puxando até não ter mais pontinhos de manteiga. É exatamente isso aqui que a gente precisa. Uma massa cremosa e homogênea. Então nesse ponto aqui eu já posso adicionar o ovo. 25 gramas em ovos. E agora aqui é o ponto mais importante de toda receita de cookie. A gente precisa aqui criar uma emulsão. E o jeito mais fácil para isso é utilizando um batedor de arame. Então primeiro eu quebro aqui, que a manteiga está um pouco mais firme. E agora é só misturar. Prontinho. A partir desse ponto, não bata mais esse ovo. Já vou adicionar então o extrato de baunilha. Se você estiver utilizando a pasta, você vai usar 2 gramas. Se você estiver usando o líquido, você pode usar até 5 gramas. Misturo muito bem. Prontinho. E agora, para garantir uma massa linda, lisa e homogênea, a gente precisa peneirar os ingredientes secos. Olha a quantidade de grumo que o cacau mantém aqui. Então, aí é só passar uma espátula ou uma colher. Também já vou adicionar aqui 2 gramas de café solúvel. O café não vai trazer sabor para a tua massa. Ele vai simplesmente intensificar, destacar aí o sabor do chocolate. Então eu dou uma leve misturadinha. Se não quiser utilizar, não precisa utilizar. Ele realça sabores, assim como o sal e também a baunilha. Nesse momento aqui, eu já posso adicionar os chocolates. Você pode usar chocolate, você pode usar confeito, você pode usar M&M, o que você tiver em casa. Agora é só misturar muito bem. Parece que não vai dar certo, mas eu te prometo que vai. Sempre do fundo do bowl para cima. Se você estiver fazendo na batedeira, você vai usar o batedor de raquete. E vai bater essa massa aqui nessa parte final em velocidade mínima, apenas até virar uma bolinha em volta do batedor. Nossa massa tá pronta. Para essa receita eu estou usando pouco chocolate, porque ela vai ter uma outra finalidade aqui nessa receita. Então agora eu vou dividir em porções e levar para gelar por no mínimo 4 horas. Então agora eu vou dividir essa massa em porções de mais ou menos 20 gramas. Quanto menor a porção, menos ele espalha na hora de assar. Quanto maior,
maior ele fica, mais ele espalha. Então aqui, como eu quero fazer mini cookies, porções de no máximo 20 gramas. Então eu vou porcionando, já vou colocando aqui numa assadeira forrada com papel manteiga para facilitar na hora de assar. Inclusive você pode assar diretamente nessa assadeira. É importante pesar, especialmente se você tem um negócio, se você já faz para vender, assim seu trabalho ele fica padronizado, não há risco de prejuízo. É sempre importante pesar, sempre pese. Inclusive visualmente isso fica mais bonito, mais atrativo, todos com o mesmo tamanho, tudo proporcional. Vale muito a pena ter esse trabalhinho e ter um trabalho mais bonito, mais padronizado. Prontinho, então aqui para mim rendeu exatamente 6 pares. Infelizmente sobrou um aqui porque eu fiz porções de 20 gramas. Você pode fazer de 15, de 25, você pode dobrar essa receita, triplicar essa receita. Eu coloquei todos os detalhes lá no site e tem link direto na caixa de informações abaixo desse vídeo. Então agora é levar para gelar por no mínimo 4 horas. Agora, se você quiser mais sabor, mais textura, você vai deixar na geladeira por no mínimo 12 até 24 horas. Enquanto isso, a gente prepara o recheio delicioso, uma ganache super especial para rechear esses sanduíches de cookie. Agora, se você deseja aí se tornar um expert em cookies, saber mais sobre ingredientes, como escolher o melhor ingrediente, até mesmo preparar seu próprio ingrediente e desenvolver sua própria receita de cookie, eu te convido para conhecer o meu curso, o Cookie Perfeito. Para saber mais detalhes, é só clicar no link que está na caixa de informações abaixo desse vídeo. Na hora de preparar uma boa ganache, a primeira coisa que você precisa se preocupar é com a qualidade do chocolate que você vai utilizar. Sempre chocolate de alta qualidade, que tem sabor, que tem textura, que derrete cremoso na boca e não deixa nenhum resíduo de gordura. Então aqui eu estou usando um chocolate bom, que a gente costuma chamar de chocolate nobre, mas chocolate nobre não existe. O que existe é ou é chocolate ou não é chocolate. Então aqui eu estou usando um chocolate 54% cacau, com alguns pedacinhos de chocolate 61% cacau. Eu sugiro para esse recheio, se você não gosta de uma ganache tão amarga, você pode usar o chocolate ao leite, reduzindo um pouquinho a quantidade dos líquidos, então da quantidade de creme de leite. Quanto maior o teor de cacau, quanto mais cacau tiver o chocolate, mais creme de leite você vai precisar. Então aqui eu estou usando a proporção 1 para 1, 200 gramas de chocolate para 200 gramas de creme. Se você for usar o chocolate ao leite, você pode usar aí 200 gramas de chocolate para 180 de creme de leite. Tudo depende do fabricante, da composição do chocolate, então teste. Comece aí reduzindo 20 gramas, se necessário reduz mais um pouquinho, e tudo depende também da textura que você quer para esse creme. Eu quero para recheio, que ele não vaze no biscoitinho. Então 1 para 1, usando chocolate acima de 54% cacau, é uma boa escolha. Vou começar colocando o meu chocolate num refratário. Se você quiser, você pode aquecer esse chocolate para ele derreter mais rápido, ou em banho-maria, ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos, parando sempre para mexer. Eu vou aquecer o meu creme e jogar por cima desse chocolate. Então aqui 200 ml de creme de leite, também de boa qualidade. O que é um creme de leite de boa qualidade? Para fazer ganache, acima de 30% de gordura. Então ele precisa ter aí 32, 33, se você encontrar de 36, 40, ainda melhor. Então agora aqui eu vou aquecer até começar a levantar borbulha. Se você tiver um termômetro digital, ele precisa atingir entre 60 e 80 graus. Aqui junto com esse creme de leite eu vou colocar um pouquinho de glucose. A glucose ela vai trazer, ó, eu tô molhando aqui, ó, a minha colherzinha para facilitar retirar a glucose do potinho.
A glucose, ela vai ajudar a trazer elasticidade, brilho e também vai ajudar com que essa ganache dure mais tempo. Então, eu estou usando aqui aproximadamente 5 gramas. Vou colocá-la aqui para aquecer junto. Eu estou fazendo uma quantidade pequena de ganache. Eu posso usar aqui até 12 gramas. Para mim, 5 gramas já tá ótimo. Ela vai derreter, vai ficar mais fácil de misturar o chocolate. Para trazer um sabor super especial aqui em cima desse chocolate, eu vou raspar raspas de uma laranja baiana, uma bem grandona. Então aqui a gente vai transformar um simples ganache de chocolate em ganache de laranja. E vai ficar uma combinação maravilhosa. Se você nunca provou essa combinação de chocolate com laranja, fica simplesmente divino. Quanto mais raspas, mais intenso, mais gostoso fica essa ganache. Eu estou usando aqui cerca de 2 colheres de sopa de raspas de laranja. Mais ou menos de 6 a 12 gramas de raspas. Quanto mais fresca a laranja, melhor. Quanto mais lisa a pele dela, a casca dela estiver, melhor. Mais sabor, mais aroma para sua ganache. E a quantidade aqui também vai de coração. Chocolate, baunilha, raspas de laranja, de limão. Eu uso medindo com o coração. Quanto mais, melhor. Começou, ó, subir fumacinha, já fica atento para não ferver esse creme de leite. Ele deve estar em torno de 60 graus para derreter o chocolate com mais facilidade e também tomar cuidado aí para não queimar o chocolate com creme muito quente. O chocolate é super sensível à temperatura, à umidade. Se você é meu aluno do curso de Páscoa de chocolate, você já tem todo esse conhecimento. Só mais um pouquinho, está pronto para uso. Começou a levantar a borbulha, desligo e já posso colocar sobre o chocolate. Agora vem com aquele leite super quentinho, joga por cima do chocolate. Que coisa linda! E o aroma que tá aqui em casa. Você não tem ideia o quanto isso aqui tá maravilhoso. Cubro por uns 3 minutinhos. Isso vai ajudar o chocolate a ser aquecido e vai ficar muito mais fácil para homogeneizar essa ganache com o calor do creme. 2 minutinhos. A gente não pode deixar muito também, que vai ficar condensando e caindo água aqui. Eu venho com uma espátula ou com um mixer e agora é homogeneizar. Então eu coloco ele meio de ladinho aqui e... Então eu coloco ele no fundo do bowl e processo. Nesse momento eu já vou adicionar a manteiga, que também vai ajudar com a cremosidade. A manteiga está levemente gelada. Ela vai acabar aqui aquecendo com esse creme quente e também vai trazer mais brilho e mais cremosidade. O mixer não pode sair fora desse creme, senão ele vai acrescentar ar e ele vai ficar aerado e não vai ficar tão suave. Acabei de falar para você não fazer bolha e eu acabei clicando aqui na velocidade mais forte. Então, eu vou deixar ele paradinho aqui, que essa bolha vai subir. Eu vou colocar o plástico filme para proteger, para não criar aquela película e essas bolhas vão sumir. Mas evita, se você puder não criar bolhas no seu, melhor. Então aqui eu vou tirar o excesso, o aroma fica maravilhoso. Quando a gente faz esse processo com o mixer, as raspas de laranja vão acabar soltando mais óleo e vai deixar um aroma, um sabor ainda mais intenso para essa ganache. Então agora aqui a gente transformou uma simples ganache num creme maravilhoso de laranja. Olha que textura mais maravilhosa, apesar das bolinhas, que até amanhã, quando esse creme estiver pronto, vai estar sem bolhas, perfeito para a gente usar no recheio do biscoitinho.
Uma forma de tirar o excesso de bolha de ar é bater. Elas já vão subindo e estourando. Então agora aqui, cobrir com plástico filme encostado ao creme, deixar em temperatura ambiente por pelo menos de 2 a 4 horas e só então levar para gelar até o dia seguinte. Se você estiver num ambiente fresco, numa região fresca, pode manter em temperatura ambiente até o dia seguinte. Uma ganache dessa aguenta muito bem temperaturas abaixo de 30 graus por até 5 dias em temperatura ambiente. Tem tudo detalhadinho lá no site. Como o meu ambiente aqui tá fresco, em média de 26 graus, eu vou deixar aqui até amanhã na hora de rechear os cookies. Dia seguinte, minha massa passou a noite na geladeira e olha a bagunça que eu fiz aqui. É o seguinte, toda vez que eu faço massas de cookies, são receitas diferentes, resultados diferentes. Na hora de assar, eu sempre testo para ver qual vai ser o resultado, quanto que ela vai espalhar. E para essa massa aqui, para o resultado que eu quero para esta receita, lembra que eu falei, quanto menor a porção, menos ele vai espalhar? Então aqui eu acabei testando uma porção de 20 gramas e uma porção de 10 gramas. E para o resultado que eu quero aqui visualmente, a porção menor teve o melhor resultado. Então essa é uma receita que inclusive você pode fazer um cookie normal de 50, 60, 80 gramas. Para cada tamanho de porção você vai ter um resultado diferente. E eu super recomendo que essa massa seja assada gelada para melhores resultados. Então agora vamos colocar numa nova assadeira. Eu gosto sempre de utilizar o verso da assadeira por diversos motivos. Um cuidado que você precisa ter ao usar o verso da assadeira é a distância entre as bordas. Por mais que seja uma porção pequenininha, ela pode espalhar um pouquinho na hora de assar. Então aqui eu vou colocar com mais ou menos 3 centímetros de distância entre elas, que isso vai evitar que grude uma na outra, pode ser que uma espalhe mais que a outra. E o verso da assadeira facilita muito para que elas assem por igual de todos os lados e também na hora de remover o cookie, que a gente precisa tirar ele ainda morno, quentinho, molinho da assadeira, é mais fácil, você consegue retirá-los de qualquer lado sem se queimar ou também sem amassar a porção. Então agora sim, vou colocar mais uma pequenininha aqui. Agora sim, levar para assar a forno 180 graus por 8 minutinhos. Quanto menor a porção, menor o tempo de forno. Então, vamos lá, vamos ver o resultado dessa delícia. Dia seguinte, hora de ver o resultado dessa ganache maravilhosa. Olha que brilho mais lindo, as bolinhas subiram, como eu falei. Agora a gente vai ver a cremosidade dela. Então vamos ver o resultado. Olha que coisa mais maravilhosa! Ganache de laranja que você pode utilizar para rechear macarrons, você pode usar como um recheio de torta, você pode rechear ou cobrir cupcakes, você pode bater essa ganache por 2 minutinhos usando o batedor de arame, o fouet, que também ele vai ficar cremoso, com uma textura maravilhosa para você utilizar como coberturas de bolos, de cupcakes, enfim. É uma receita maravilhosa e essa proporção que a gente fez, você pode inclusive deixar ele aqui por mais tempo, por pelo menos mais umas 2, 3 horas, ou se você levou para a geladeira, ele já tá bem mais firme que o meu, você pode enrolar, fazer bolinhas e aí ter uma trufa maravilhosa de laranja. É só passar no cacau, ou você pode banhar no chocolate e vai ficar perfeito. Então, nosso recheio tá pronto, então agora é hora de deixar ele aqui protegidinho enquanto a gente assa nossos cookies. Exatamente 8 minutinhos de forno a 180 graus, elas estão prontinhas. E olha a importância de colocar
uma distância boa entre elas, tá? Aqui ela sai do forno super molinha, ela é super maleável. Só que se eu manter aqui na assadeira, ela vai continuar assando. Então eu preciso imediatamente remover para uma grade de resfriamento. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou deixar ela esfriar completamente antes da gente colocar o recheio. O recheio é chocolate. Chocolate vai derreter com o calor. Inclusive, eu levei minha ganache para a geladeira para ela ficar um pouquinho mais firme, para eu conseguir rechear e esse recheio sustentar o peso da casquinha. Então aqui, se você gosta do biscoito Oreo, essa receita aqui é muito similar em sabor. Você vai gostar bastante. Então agora eu vou colocar o restante da massinha para assar e essas aqui já vão resfriando para receber o recheio. Deixa eu compartilhar uma coisinha aqui com você. Uma das coisas que eu mais falo no meu curso de cookie é sobre temperatura. Temperatura dos ingredientes, temperatura de massa, que é uma coisa que influencia bastante no resultado da receita. Quero te mostrar o seguinte. Tá vendo este cookie aqui? Mais fininho, mais achatado. Tá vendo? E olha a diferença para este aqui. Esse aqui tá mais alto, mais robusto, mais encorpado. Isso aqui é a diferença de temperatura na hora de assar. Esse aqui foi assado super gelado, direto da geladeira, desde ontem gelando. E este aqui foi assado com pelo menos meia hora em temperatura ambiente. Então, se você quer um cookie mais alto, mais robusto, asse ele direto da geladeira com pelo menos 30 minutos, 1 hora gelando antes de ir para o forno. Se você prefere mais achatadinho, pode assar até mesmo em temperatura ambiente. Então agora sim, essa ganache maravilhosa. Não fica mexendo demais ela, senão ela vai ficar aerada. Esses pontinhos que você consegue ver aqui são as raspas de laranja. Então não precisa se preocupar que não é grumo de chocolate, não é aeração. Na hora de rechear, eu acho mais fácil usar um saco de confeitar. Já cortei a pontinha aqui no tamanho do meu bico. Não precisa de bico, você pode cortar uma pontinha pequena do saco de confeitar. Dá uma torcidinha aqui, coloca dentro de um copo, abre. Para facilitar. Agora, só colocar a ganache. Não fica segurando demais essa ganache aqui, senão ela vai começar a aquecer, derreter e mudar a textura. Então, coloque de pouquinho no saco de confeitar, senão você vai alterar a consistência dela e isso pode afetar, então, o resultado. Colocou no saco de confeitar, amassa sem aquecer demais, de preferência utilizando uma espátula e empurra para tirar o excesso de ar. Sem encostar muito. É chocolate. Chocolate, se for de boa qualidade, a gente colocou na boca, ele já começa a derreter. Encostou a mão, eu sempre falo, para testar se o chocolate é bom, pega uma gotinha de chocolate, segura entre os dedos por alguns segundos. Se ela começar a grudar, é um chocolate de boa qualidade. Mas pouquinhos segundos. Coloquei, puxei, vira e tá pronto. Não fica encostando nesse chocolate. Uma dica para você, se a sua ganache estiver macia demais, maleável demais, leva para a geladeira por 10 minutinhos antes de rechear seus biscoitos. Na hora de rechear, você vai escolher então os cookies que têm exatamente o mesmo tamanho. Por isso a importância de pesar. Todos vão ficar praticamente iguais. Claro que alguns podem ter uma gota de chocolate a mais e um pouco menos de massa. Então agora é só rechear e finalizar esses biscoitinhos tão maravilhosos. Capricha na quantidade de recheio. Eu levei minha ganache para a geladeira por 10 minutinhos, que ela tá super maleável. O meu ambiente aqui, ele tá bem quente hoje.
Agora eu vou esperar aqui uns 5 minutinhos para essa ganache aqui assentada, uma leve secadinha, e assim eu coloco a decoração. Se eu colocar os olhinhos agora, ele vai escorrer e não é o que eu quero. Então agora eu espero um pouquinho e daqui a pouco eu venho e finalizo. Se você não encontrar esses confeitos aqui de olhinhos, não é desculpa para não fazer um cookie monstrinho. Aqui no meu canal você encontra um passo a passo de como fazer em casa, em poucos minutinhos, uma decoração de Halloween. Te ensino a fazer confeitos, olhinhos e entre outras coisinhas. Então dá uma fuçadinha, vou deixar o link aqui na caixa de informações abaixo desse vídeo. E agora, aqui ó, é só vir com jeitinho onde tá a ganache. Vou virar aqui para mim para facilitar. Onde tem ganache, venho e coloco os olhinhos. Se você esperar mais um pouquinho é melhor, que ele não vai escorrer. E aí tá pronto o nosso cookie monstrinho. Ai, que coisa fofa! Então agora é hora de correr para a cozinha preparar essa receita deliciosa. Então eu te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e claro, me acompanhe também lá no Instagram. Obrigada e até a próxima. Tchau!